Olá, desejantes, boa noite. Boa noite para quem está chegando agora, boa noite, bom dia, boa tarde para quem está assistindo a gravação. Lembrando que essa gravação também ficará no meu canal no YouTube, a Estante Psicanalítica, também tem um canal no YouTube. E hoje nós daremos início ao terceiro e último encontro com o doutor. Muitos estão participando, né? Participaram desses dois primeiros encontros e hoje, sendo o último, também já está deixando um gostinho de saudade em mim. Quero continuar fazendo essas lives sempre que possível. Até estou tentando já agendar na minha agenda para ficar fazendo, né, essas lives às quintas-feiras. Então eu vou olhar direitinho o dia, se isso é possível fazer mais ou menos nesse horário de 7, 8 horas, mas pretendo continuar. Acho que foi bacana e muito bom para mim poder trazer esses conceitos do doutor, trazer também um pouco mais sobre quem ela foi. Então eu acho que foi importante para mim e sei também pelo feedback de alguns que foi bacana também para a prática e conhecer doutor para pessoas que não conheciam, né? Então hoje, gente, o tema do encontro é doutor, ainda hoje. Eu pensei nesse tema a partir de um livro do Claude Schroeder, que o tema do livro é Ler Doutor Hoje, né? Na atualidade, Ler Doutor Agora. É um livro que, infelizmente, não está traduzido para o português, né? A gente acaba perdendo muito por esses materiais que não são traduzidos. Às vezes você até encontra esses livros em espanhol, em português de Portugal, mas na nossa língua é bem difícil. Vocês sabem as questões das editoras também aqui no Brasil, que tudo é muito mercadológico. E é interessante porque na França os livros da Doutor sempre são republicados, né? Então sempre estão nas estantes para serem vendidos. E quem sabe um dia, né, isso também aconteça aqui no Brasil. Ficaria muito feliz se isso acontecesse. Eu mesmo estou estudando francês para poder ler os livros da Doutor que não foram traduzidos, os livros de psicanalistas, né, autores que são pós-doutor e não tem ainda a tradução desses livros para o português, tá? E antes de eu falar realmente, né, já entrar aqui no conteúdo de hoje, eu quero falar para vocês um pouquinho sobre como eu conheci doutor. Algumas pessoas que fazem parte dos meus grupos ou cursos sabem como foi esse processo, mas eu estava fora da faculdade, um período que eu não consegui continuar na graduação e senti que eu não podia ficar mais parado, né? Foi justamente em 2017 e era o tempo também em que eu estava iniciando a minha análise. Antes eu fazia terapia como psicoterapeutas, tinha muito receio de fazer análise, muito medo de fazer análise, e entro em contato com a Sociedade Psicanalítica aqui de Fortaleza e inicio meu processo de análise com eles, né? Então, nesse momento em que eu inicio a minha análise, eu também começo a retornar aos estudos da psicanálise, né? Estudando Freud, e comecei a pensar assim, bom, eu gosto, né? Eu já trabalhava aí cerca de 5 anos como acompanhante terapêutico em uma escola, e eu comecei a pensar o quanto que eu gostava de crianças, de assunto envolvendo crianças, e que eu me interessava também pela psicanálise com crianças. Contudo, eu só conhecia o Winnicott, só conhecia a Klein, pelos professores falando. Então eu ouvi falar da Doutor uma vez, onde uma professora falou a respeito do pagamento simbólico. E essa palavra, pagamento simbólico, ficou em mim. É uma psicanalista francesa que recebia pedrinhas como pagamento. Isso ficou para mim, mas eu não decorei o nome da psicanalista, sabe? Não prestei muita atenção no que estava sendo dito. E quando eu estava nesse momento de retorno, né, aos estudos, mesmo que não estivesse na faculdade, eu retornei para a faculdade em 2018, eu comecei a pensar isso, né? Bom, mas qual é o teórico
da psicanálise com crianças, do qual eu posso me aproximar, porque eu tive a leitura da Arminda Berasturi na faculdade. Vocês sabem que Arminda Berasturi, né, foi uma psicanalista da Argentina e que ela estudou muito Klein, ela se aproxima muito da teoria de Melanie Klein. E eu li um livro da Arminda Berasturi sobre a psicanálise com crianças, ela também tem um livro sobre adolescentes, mas apesar de quase chegar ao finalzinho desse livro, não foi algo que mexeu comigo. E eu comecei a lembrar disso que a professora tinha falado, né? Uma psicanalista francesa que recebe o pagamento da criança com pedrinhas. E eu fui pesquisar isso, coloquei isso no Google, essa frase justamente, coloquei no Google para ver o que aparecia, e apareceu o livro Seminário de Psicanálise de Crianças, esse bonitão aqui. Acho que muitos de vocês ou já leram, conhecem, gostam desse livro. Para quem me pergunta por onde começar, eu sempre indicava esse livro aqui. E eu encontrei esse livro e comecei a ler. Né? Encontrei ele primeiramente em PDF e comecei a ler. E, gente, eu começava a ler esse livro e não conseguia mais parar. Era algo como se ela estivesse falando sobre a minha infância. Foi algo que eu só senti com o Freud. Porque quando eu entrei na faculdade, que eu comecei a ler os textos do Freud, parecia que ele estava falando de mim. Parecia que ele estava falando da minha mãe, do meu pai, sabe? Era como se ele estivesse narrando coisas do qual eu vivi ou percebi na infância. E isso me fez querer ser psicanalista. Entender que esse outro que não me conhece me compreende a partir de um conceito. E eu só senti isso novamente com a Doutor. E eu trabalhava, né, 7 horas da manhã, eu tinha que estar no trabalho, e eu acordava mais cedo para ler o Seminário de Psicanálise de Crianças. Era uma sede tão grande ali de ler esse livro, de compreender um pouco mais, e eu não senti isso na leitura da Klein, na leitura do Winnicott, e tudo bem quem gosta. Eu realmente falo a partir desse sentimento de me ver compreendido, porque foi a minha experiência, né? Foi a minha experiência de ler Doutor e me sentir compreendido por ela. Daí começou a minha busca, assim, desde 2017, que eu venho tentando adquirir a obra dela. Então, eu tenho hoje todos os livros dela que foram publicados em português. Tenho alguns ainda que são em francês, né? Espero, hora ou outra, conseguir ler em francês. Mas, vez por outra, eu estou aqui no Google Translator jogando os capítulos e traduzindo para poder não esperar compreender a língua francesa para só então ler esse livro. Então, assim, a minha vivência, a minha experiência com a Doutor é essa. E comecei a pesquisar artigos, comecei a pesquisar outros teóricos que falavam dela. Infelizmente, a gente encontra pouca coisa em português e muita coisa em outras línguas. Mas, para quem busca, né, para quem tem um desejo, isso vai aparecendo, né? A Selma diz assim, ler Doutor é muito parecido com ler Freud, isso mesmo, né? Ela também se aproxima muito dele. Os conceitos do Freud, Doutor vai ali dar o toque dela, né? Então ela ainda é muito freudiana. Na análise com adultos, por exemplo, né, os atendimentos que o Doutor realizava com adultos, ela se dizia extremamente clássica e freudiana, né? Ela não tinha muitas invenções aí frente à análise com adultos. Isso ela dizendo, a gente não sabe mesmo como é que isso acontecia. Mas ela se denominava freudiana principalmente na análise com adultos, né? Ali fazendo uso do divã, ficando bem atrás do divã. Tem até uma foto dela e do divã ao lado, assim, da sala dela, do escritório dela. No Google vocês acham essa foto. Mas hoje, gente, eu queria conversar com vocês um pouquinho sobre o conceito de sujeito em Doutor. O meu trabalho, né, de conclusão de curso foi justamente sobre esse conceito de sujeito em François Doutor, né? A elaboração do conceito de criança enquanto sujeito em François Doutor. Esse foi o meu desafio, né? Fui até assim, advertido que falar sobre o sujeito em psicanálise é algo muito difícil, porque dependendo da escola, dependendo do autor, essas coisas vão mudando, né? Esse conceito vai mudando.
mas eu quis sim enfrentar esse desafio, fui até orientado de que isso poderia virar assunto para mestrado, porque realmente é um assunto muito longo, mas me debrucei sobre esse conceito, né? Sobre esse conceito de sujeito linguageiro e desejante. E a doutor, gente, ela compreendia o conceito de sujeito dela bem antes do nascimento. Ela falava que o sujeito ele pré-existe até mesmo a vida fetal. Isso é, para muitos, um escândalo, né? Como é que então ela está falando isso, que o sujeito pré-existe à vida fetal? Que ela diz assim, olha, o sujeito, ele escolhe os próprios pais. Não é que o sujeito, ela sabe, queria responsabilizar tanto o sujeito pela própria história, pelo próprio desejo, que ela falava para crianças, e ela descobre isso com adolescentes, ao dizer assim, você também quis nascer. Não é só um desejo do pai e o desejo da mãe, também há o seu desejo, porque você é um sujeito, né? E se você não quisesse nascer, você poderia ter morrido dentro da barriga da mãe. Você poderia ter escolhido morrer. Mas se você continua até aqui, há algo em você que opta pela vida, né? E sua mãe, seu pai também poderiam, né, ter tirado a sua vida, e você persistiu nisso, né? Persistiu em viver, na vivência, né? Então esse conceito dela é para muitos um ponto muito delicado. Claro que a gente precisa pensar a partir de outras noções para compreender isso, e se difere também do conceito de sujeito do Lacan, né? Então o sujeito para doutor se formaria bem antes do estado do espelho, né? Como muitos compreendem a partir do Lacan, tá? Mas assim, qual a importância de compreender esse sujeito que é linguageiro, que é desejante nos dias de hoje? Para a gente compreender isso, primeiramente a gente precisa pensar nesse sujeito linguageiro, nesse sujeito desejante. Porque ela dizia o seguinte, no momento em que nós encontramos uma criança que não fala, ela está inserida na linguagem e ela continua desejando. O bebê, quando ele olha, quando ele se joga no corpo, né, da mãe, quando ele brinca, ou quando ele faz o que as pessoas compreendem como manha, ele está se comunicando, ele está falando, ele está o quê? Desejando, né? Então, em todo momento, o ser humano, seja ele de um dia ou de 99 anos, está a todo momento se comunicando. Para doutor, nós nascemos para nos comunicar com os outros, para estar em relação com os outros, para encontrar aqueles, primeiramente, né, que foram os nossos deuses da vida fetal. Então, eu vou nascer para escutar frente a frente aquela voz, né, que me envolvia, mas que ao mesmo tempo estava ali misturado com o barulho dos órgãos, né, porque eu estava dentro da barriga da minha mãe. Aí eu descubro que esse ser, que essa voz tem um nome mãe, né? Então, quando eu estava na barriga da minha mãe, isso é a noção da doutor, né? Quando eu estava na barriga da minha mãe, eu escutava a voz dela, mas a voz dela estava misturada com o barulho do coração, com o barulho dos órgãos. Então eu quero nascer para poder olhar frente a frente e escutar de forma mais nítida essa voz. Ao mesmo tempo que as vozes que estão ali, as pessoas que falam com a mãe, também são referência para esse bebê, para esse sujeito que está dentro da barriga dela. Então a doutora dizia, olha, o sujeito nasce para se comunicar, né? E se não fosse a gravidade, o bebê nasceria e já colaria no rosto da mãe. Ela afirma isso muito categoricamente, né? Se não houvesse gravidade, que nos puxa para baixo, né? O bebê ele nasceria e já iria de encontro ao rosto da mãe. E que ela falava isso, né? A partir das percepções que ela tinha, por exemplo, quando colocava um bebê recém-nascido em cima da barriga da mãe, ele meio que fazia um movimento de ir buscá-la, né? De se movimentar para cima, para poder encontrar esse rosto, para ser olhado, né?
E também assim, é por isso que no momento em que o bebê nasce, a mãe olha, né, toda a dor parece que vai embora e o bebê também se encontra nesse olhar da sua mãe. E nós sabemos, principalmente com o trabalho de crianças autistas, o quanto que esse olhar é importante, né? O quanto que esse não olhar também nos diz muito sobre o bebê ou sobre sua mãe, né? Então, qual a importância de compreender que o sujeito, a criança, está a todo momento se comunicando, a todo momento inserido na linguagem, falando, se comunicando? É que a gente perdeu essa noção. O que a gente mais ouve, né? Que a criança não entende, que não adianta falar com a criança. Ou, por exemplo, né? Quando o bichinho da criança, um gatinho de estimação, ele morre e os pais trocam, né? Os pais, os cuidadores, trocam o bichinho igualzinho, né? Ele era laranjinha, então, bom, morreu, eles estão ali temendo que essa criança sofra muito e eles trazem um animalzinho igual, sabe? Igual ao que morreu. E a criança, ela sabe que os pais fizeram isso. Ela pode não saber conscientemente, mas inconscientemente ela sabe, e esse saber inconsciente se manifestará. Principalmente porque ela foi enganada, né? Então a gente acha que é muito fácil, né? Porque então as crianças não compreendem, porque os bebês não compreendem, eles nem precisam que falemos com eles. É muito fácil enganá-los, né? É muito fácil colocar uma coisa na outra e fingir que ele não vai se importar, porque a gente nem sabe que o bebê ou que a criança, eles realmente estão a todo momento ligados nas coisas, né? Para que melhor do que tem algo melhor do que um bebê para ler o rosto do outro? Não existe outro leitor do rosto do outro do que um bebê. Então, no momento em que você está se comunicando com um bebê, você pode até fingir que está gostando muito dele, mas ele lê no seu rosto, naquilo que você comunica, naquilo que vai junto à sua linguagem, que você não está gostando tanto dele assim, né? Então tem gente que chega e fala assim, nossa, que bebê lindo, né? Que bebê maravilhoso, sendo que você não está sentindo esse gozo ao ver o bebê. E o bebê perceberá, né? É uma das coisas que eu penso assim, nossa, mas, por exemplo, quando nós estamos trabalhando com bebês, né? O manhês, que é o manhês que encanta o bebê e é a voz da sereia, se a gente não se nós não deveríamos ser mais verdadeiros, né, conosco, com esse bebê? Acho que o bebê ele precisa da verdade. Quando a gente falseia um sentimento para esse bebê, ele muito rapidamente capta esse falseamento que está na nossa linguagem, né? Então, os adultos, eles sempre continuam escondendo as coisas das crianças, mentindo para as crianças, dizendo meias verdades, né? E dizer essas meias verdades podem conduzir o bebê, a criança ou o adolescente para caminhos, né, do qual o sujeito ficará aprisionado. Porque, bom, você disse algo sobre aquilo que o sujeito precisava saber, mas você não disse a verdade, né? Você não disse aquilo que ele precisava saber. Então, quando a gente está pensando aí nesse conceito da atualidade, né, do sujeito na atualidade, eu acho que a gente precisa pensar o seguinte, né? Eu vejo muitos colegas que se dizem psicanalistas, que trabalham a partir da psicanálise, mas que utilizam recursos de outras abordagens, né? Que pensam a partir de outros conceitos, que não seriam a partir desse conceito do sujeito. Então, no momento em que eu olho para a criança e eu me digo psicanalista, e eu só vejo o comportamento dessa criança, tem algo que se perde no meu olhar, que seria o sujeito, tá? Então, esse sintoma que se manifesta através do comportamento, aquilo que é aparente, isso é importante, mas o que é mais importante é o sujeito aí, é o que está para além do manifesto. E é nesse sentido que os psicanalistas vão trabalhar com autistas ou com crianças, bebês, né, que estão em risco de autismo.
Porque o que o psicanalista ele vai sim precisar ter a noção, por exemplo, da sensório-motricidade, ele vai precisar ter outras noções que são multidisciplinar, né? Ali compreendendo esse bebê de outro jeito, mas principalmente a partir do sujeito, né? Então, se esse psicanalista ele só olha o comportamento da criança, né, as estereotipias, ele está deixando de olhar para o sujeito que está ali naquela criança. E é justamente em direção a esse sujeito que ele vai trabalhar. É falando com esse sujeito, com essa criança que está sofrendo, com essa família que está sofrendo, mediando a palavra, né? Na psicanálise, a primazia é a palavra. A primazia não são técnicas, a primazia não é olhar o comportamento, não significa medir coisas, medir as etapas do desenvolvimento, mas principalmente mediar a palavra, compreender onde a palavra ficou enviesada, né? Onde a linguagem ficou maldita. E esse bebê e sua família caíram numa maldição, né? Essa coisa maldita, mal falada, essas meias verdades, né? É por isso que o doutor traz esse conceito de que é necessário dizer a verdade às crianças, de que tudo é linguagem. Há psicanalistas que vão discordar desse conceito de que tudo é linguagem, mas o que ela está dizendo? Ela está dizendo que tudo pode entrar nesse sentido da linguagem. A gente não sabe como um bebê, como uma criança compreendeu aquilo que a gente está dizendo. A gente não sabe o que é que fica no outro. Por exemplo, quando eu digo eu te amo, né, eu posso dizer isso a partir realmente do meu sentimento. Mas o que é que fica com você quando eu digo eu te amo? Será que a gente se conhece? Será que realmente, ou por exemplo, você sente o mesmo por mim? Ou será que eu disse isso só da boca para fora, né? Então, o que é que vai nessa mensagem que é um não dizer? O que é emitido nessa mensagem que cai pelo caminho, né? Então, ela dizia o seguinte: é necessário falar com a criança e com o bebê com sinceridade, não de forma bruta, né? Isso, não se trata de brutalidade, de grosseria. Se trata de respeito, de ética do sujeito acima de tudo. No momento em que eu me direciono a um bebê para falar com ele, eu estou me direcionando a um sujeito que está vivendo a sua etapa enquanto bebê, né? Então, o que a doutor mais pensava era nessa clínica psicanalítica do sujeito, independente se ele é um bebê, se ele é uma criança, um adolescente, um adulto. Principalmente a clínica com o sujeito, e independente do sintoma dele, né? Independente do diagnóstico que deram para essa criança, né? Por exemplo, quando nós recebemos uma criança que foi diagnosticada com autismo, o que a gente escuta primeiro? Não, porque esse menino aqui é um autista, né? Pensando a partir da doutor, nós perguntaríamos, tá, mas qual que é o nome dele? Né? Qual que é o sobrenome dele? Ele tem uma história? Ele tem uma família? Ele tem a quem se endereçar? Ou ele só é autista? Né? Ele só é autista, só é isso. E acabou, né? Tudo aquilo que ele é enquanto sujeito, enquanto pessoa, fica só aí nesse diagnóstico, né? Então, ele é um autista, é a mãe do autista, é o pai do autista. Será que esse autista, ou será que essa criança com paralisia cerebral, essa criança com síndrome de Down, essa criança com mutismo seletivo, essa criança que não aprende na escola por algum motivo, será que essa criança tem direito a ter um nome? Tem direito a dizer eu? E falar eu, pelo menos para a teoria da doutor, é falar em nome próprio, né? Se dizer como sujeito na sociedade, poder se dizer eu, falar a partir do seu próprio desejo. Será que esse outro, ele realmente pode ter um nome? Nas escolas é muito comum. Bom, você vai ser professora do autista, né? Aí segura o parto que o filho é teu. Ou então você vai ser professora do menino que tem TOD. Então, assim, o diagnóstico que chega antes da criança. Como é que pode, né, em 2021, com todo o conhecimento que já temos,
o diagnóstico chegar antes da criança. Então essa criança já chega rodeada de preconceitos, já chega rodeada de marcos. E, bom, será que a gente pode conhecer a criança, conhecer a história dela? Né? E é pensando nesse sujeito também que a doutor vai estabelecer o pagamento simbólico. Né? Esse pagamento simbólico ela estabelece a partir do momento que ela compreende que os pais trazem as crianças para o consultório porque eles estão ali vendo uma questão dessa criança que eles querem modificar, que eles querem que o analista, né, resolva, e que muitas vezes essas questões dizem respeito a eles, ao édipo deles, à história deles, a gente não sabe, cada caso é um caso, mas ao desejo dos pais, ao lugar dos pais, o desejo dos pais, e na análise de criança se faz necessário compreender o lugar da criança, o lugar que essa criança ocupa na família, na fantasia dos pais, na família como um todo, o lugar da criança na sociedade, o lugar da criança na escola e, além do lugar, pensar o desejo dessa criança, né? Pensar o que essa criança acha, o que essa criança compreende daquilo que os pais trazem como queixa. E ela vai dizer que no livro Quando os Filhos Precisam dos Pais e também no seminário de psicanálise, é que várias crianças passaram por psicoterapias e nunca nem souberam que estavam em um tratamento. Porque eles achavam que, não, eu vou para a tia que gosta de que eu desenhe, né? Então era uma tia ali sádica que obriga essa criança ou pede que essa criança faça desenho para ela. Então é uma comedora de desenhos. E a análise, o tratamento de uma criança em psicanálise é totalmente o contrário disso, né? Nós não estamos lá para pedir nada. Porque no momento em que eu, enquanto analista, na função do analista, eu peço algo, né, a partir daquilo que eu quero, a partir do meu desejo, aí já há um sujeito, né? Eu estou falando a partir desse lugar. E quem deve desejar na análise com crianças é a própria criança, né? Então foi a partir dessa noção de entender o desejo da criança, o que a criança compreendia a respeito daquele sintoma, daquilo que os pais estavam falando, né, do sintoma dela, foi que ela pensa o pagamento simbólico, né? Os pais continuam pagando o tratamento, mas ela combinava com as crianças o seguinte: olha, eu não estou aqui, ela dizia isso para as crianças, acho que a gente precisa treinar mais isso, né, de falar mesmo a verdade. A gente às vezes fica com um certo receio de se comunicar com as crianças dessa forma mais respeitosa e realmente compreendendo que a criança, ainda que não nos dê as respostas que nós queremos, ela compreende, né, aquilo que nós estamos falando. Então, a doutora dizia, olha, você está aqui porque os seus pais lhe trouxeram. O que é que você acha disso, né? O que é que você tem a dizer sobre isso? E você sabe quem eu sou? Né? Ela dizia o nome dela, ela dizia o que era uma psicanalista, explicava para a criança o que era uma psicanalista, o que ela estava fazendo ali. E ela dizia, acima de tudo, que eu estou aqui para te ouvir. Se você tem um problema, se você também acha que isso é um problema na sua vida, eu estou aqui para te ouvir, eu estou aqui para te ajudar, né? E nós vamos trabalhar juntos se você quiser. E a doutora dizia, olha, no momento em que a criança ela não se vê nesse discurso dos pais, nisso que os pais trazem enquanto sofrimento, a gente não vai trabalhar com a criança, a gente vai trabalhar com quem está sofrendo, né? Quem é que está sofrendo aí? Se a criança não sofre, se para ela não tem interferência na vida dela, são os pais que estão sofrendo. Então é com eles que nós vamos trabalhar, né? E ela dizia para a criança, olha, então se você quer, você vai vir todas as semanas, ou de 15 em 15 dias, dependendo do caso, como era. E ela também falava isso para crianças autistas, e ela dizia assim, olha, com os autistas você estabelece o pagamento simbólico na primeira sessão, porque eles são muito, muito espertos, né? Então, você vai estabelecendo aos poucos, com outras crianças, o pagamento simbólico e dizer, se você quer que eu te escute,
Se você quer vir aqui me ver para conversarmos sobre o que está acontecendo com você, todas as sessões você trará uma pedrinha, né? Ou você vai me trazer o selo, né, de passagem, porque na França tem isso, né, do metrô. Então eles usavam, acho que na época era trem ou metrô, não me recordo agora. E ele levava isso para, as crianças levavam isso para doutor, né? E isso era o pagamento. Então, ou então uma florzinha. É algo que a gente deve fazer hoje em dia, e pensar também como essas crianças podem trazer esses pagamentos, mas o que mais importa, né, não é o estilo do que a criança traz, né, mas é esse trazer. E ela dizia que, bom, se uma criança ela não traz o pagamento durante 2 sessões, na terceira ela diz, olha, e você vai falando, você não trouxe o pagamento hoje, você pode trazer na próxima sessão. Na terceira sessão ela falava, olha, você não quer que eu te ouça. Qual foi o nosso combinado? Que você, a cada sessão, me traria um pagamento, né? E se você não traz, você não quer que eu te ouça. Então, hoje eu vou ouvir sua mãe, hoje eu vou ouvir outra pessoa, mas eu sei que você não quer que eu te ouça hoje. E ela dizia que falar assim, ter essa sinceridade com a criança, é realmente responsabilizá-la pelo tratamento dela. Porque é de uma outra ordem quando a gente inicia o tratamento de uma criança em nome do desejo dos pais. Então nós estamos ali pelo desejo da criança, porque o tratamento, a análise é dela, né? Não é dos pais. Se os pais precisam de análise, vamos indicar colegas para que eles façam análise, né? Então isso, né, esse conceito do pagamento simbólico sempre foi algo muito presente para a doutora, e ela também, né, afirma que fez o pagamento simbólico com o bebê, né, no momento em que o bebê olha para ela e confirma que ele quer a sessão. Ela tinha essa percepção muito aguçada, né, uma percepção muito fina da linguagem do outro, né, independente da idade. E ela dizia, olha, foi um bebê, acho que de 4 anos, eu não me recordo agora a idade do bebê, né, 4 anos ou 4 meses, era algo assim. Mas ela estabelecia justamente esse pagamento para saber do desejo da criança e diferenciar o desejo dos pais e o desejo da criança, que os pais compreendiam e aquilo que a criança compreendia sobre si mesma na fantasia e no discurso dos pais, tá? Então, como é possível que a criança compreenda a linguagem? Gente, bom, eu acho que vocês não lembram quando vocês compreenderam o que significava mamãe, muito menos o que significava papai. Mas a sua mãe, quando falava, olha, quem é o bebê da mamãe, né? De algum jeito ela se referia a ela mesma. E você compreendeu que mamãe era aquele outro que você amava. Você compreendeu muito cedo que mamadeira era aquele objeto que tem um bico maleável, que dentro dele tem uma coisa que você quer muito, né? Que é o leite, que vai encher sua barriguinha, que você estava com muita fome. Então você entende pela palavra, né, que mamadeira é aquele objeto que tem um líquido que vai te alimentar. Você entende que o brinquedo são aquelas coisinhas engraçadas. Enfim, o outro vai nos falando e aquilo vai ficando, né? Então ela dizia, olha, no momento em que nós estamos falando do genitor da criança, nós podemos falar assim, né? A criança que foi adotada, ela teve sim um genitor antes de ter os pais adotivos, e você pode falar a palavra genitor, porque, bom, hora ou outra, ela vai compreender aquilo. Bom, genitor, né? Então foi meu pai de nascimento. É esse o conceito que ela traz, né, do pai de nascimento, a mãe de nascimento, que seriam os genitores, né, aqueles que colocam a criança no mundo, que geram a criança e dão a vida a ela. Mas o papai e a mamãe, para adotor, aí já entra na função materna e na função paterna. Vocês vão ler nos livros e vão perceber essa diferença, né? Quando ela fala de mamãe, quando ela fala de papai, ela está falando da função materna, que aí qualquer outro, né, que realmente seja significante para a criança, vai poder ocupar esse lugar de mamãe, né, esse lugar de papai. E
ela falava, olha, então no momento em que você diz isso, a criança vai compreendendo, né? Vai compreendendo esse dizer. O pior de tudo não é se a criança vai compreender ou não o que é o genitor. O pior de tudo é ficar sem palavras, é ficar sem o dizer, né, a respeito daquilo que ela precisava saber. Isso é o pior de tudo, né? Então, por isso que o doutor sempre pensava que nós precisamos trabalhar tanto com pais quanto com crianças a partir da verdade, né? A partir desse dizer a verdade, porque o sujeito tem direito a isso. Eu até estava, enquanto eu estava preparando, aqui o conteúdo para a gente conversar hoje, eu estava lembrando do que ela fala sobre as crianças adotadas, né? Ela diz assim, olha, cada criança tem direito à sua própria história, a saber a sua própria história, né? Então, se os pais adotivos, né, que são pais verdadeiros, até a gente no grupo de estudo da linguagem estava lendo quando ela fala sobre isso, né, é uma besteira dizer, ela diz, né, é uma besteira dizer que pais não são verdadeiros. O pai é verdadeiro, sim, a mãe é verdadeira, sim. A gente está, então, vamos falar em outros termos que seria o pai adotivo, não, o pai de nascimento, a mãe de nascimento e os pais adotivos, que aí tem sim a sua diferença. Mas se você diz para a criança, né, se você enquanto pai adotivo, diz que você não é o pai verdadeiro dela, ela se sente então como uma criança que não é de verdade. Então essas palavras aí que a gente fala para não dizer a coisa que precisa ser dita, acabam conduzindo a criança para estados muito piores do que seria dizer a verdade. Com medo de dizer a verdade, nós falseamos, inventamos meias verdades, usamos figuras de linguagem, usamos metáforas para dizer aquilo que deveria ser dito, né, de forma mais respeitosa para a criança. Então, bom, se os pais adotivos não sabem a história, né, a pré-história dessa criança, porque sim, ela teve uma história antes de entrar nessa nova família, às vezes a criança é dada, né, com alguns dias de vida, mas a gente precisa pensar que essa criança passou 7, 9 meses dentro da barriga da mãe. Então ela tem uma história, né? Ela tem uma pré-história e essa história precisa ser no mínimo, respeitada, né? Às vezes a criança é adotada e ela já tem um nome. E aí os pais adotivos, né, por não quererem se ligar a essa pré-história e medo de que essa criança futuramente busque essa pré-história dela, eles mudam o nome da criança, né? E o quanto que isso é prejudicial para essa criança perder aquele nome que dizia respeito a ela, né? Isso era direito dela, e no momento em que isso é lhe roubado, eles estão tratando, mesmo sem saber, né, em sua maioria sem saber, a criança como um animal, do qual eu compro numa loja e eu coloco um nome nele. Né? Isso se faz com objetos, com animais, mas com criança não, né? Tem todo um processo de adoção, e esse processo de adoção é necessário falar de como a criança foi deixada ali. E bom, se não se sabe de nada, a criança foi deixada aqui, a gente não sabe quem é a mãe, a gente não sabe quem é o pai, isso deve ser dito à criança. Ah, mas ela vai sofrer. Ela sofrerá muito mais se ela não souber de nada do qual ela tem direito. Se ela não souber de nada que diz respeito a ela, a vida dela. Aquilo talvez bom, você foi deixado aqui tal dia, né, e sua mãe deixou aqui, ou sua mãe, a gente não sabe quem era aquela pessoa, mas ela deixou você enroladinho num paninho, você estava muito bem cuidado, né? Ou então você não estava muito bem cuidado e a gente não sabe as condições que a pessoa que lhe deixou, que talvez seja sua mãe ou seu pai, a gente não sabe como é que eles estavam se sentindo, né? Mas se você, a doutor sempre falava, né? Se você está aqui ainda, é porque você quer viver, né? Porque você se responsabilizou por si mesmo. Esse pai e essa mãe, que papai já é da função paterna, essa função também que cuida e é de um outro lugar, mas esse papai e essa mãe estão dentro de você, tá? Então você não brotou do nada, você não é uma criança de mentira, você não é um filho do coração, você nasceu,
sim, de um homem e de uma mulher, e você também teve a sorte de ter um pai e uma mãe, um papai e uma mamãe que cuidam de você, e você também cuida deles. Eles tiveram também a sorte de ter você na vida deles, né? Então não é só a criança que é beneficiada ao ser adotada, né? Os pais também são beneficiados nesse sentido de ter um filho, né? De poder cuidar de uma criança, e era o desejo deles, porque eles desejaram muito isso também. Então são uniões de desejos que se unem aí, né? São desejos que se unem aí nessa história, mas pensando sempre que a criança tem direito a isso. E esse conceito de sujeito, né, de que a criança precisa da verdade, de que a criança precisa que falem com ela a partir desse lugar respeitoso e ético, ele pode também beneficiar outras áreas da sociedade, como o direito, como a enfermagem, como a pedagogia, né? Por exemplo, quando há a separação dos pais, né? Os pais pensam assim, bom, nós estamos nos separando e nós vamos falar isso para a criança. Quando eles pensam em falar isso para a criança, vamos falar quando já estiver tudo acertado. Então, eles vão acertar tudo com o juiz, vão acertar como é agora que a criança vai ficar, em qual casa que ela vai ficar. Mas, gente, vocês já pensaram que muitas vezes a criança nem é avisada, ninguém fala com ela que os pais estão se separando? E que agora ela não terá apenas uma casa, mas ela terá duas. Que o seu pai talvez já não more mais junto com ela. Então ela estava ali acostumada a ver o seu pai e sua mãe todos os dias. E agora ela vai morar ou com o pai ou com a mãe. Que possivelmente ela vai mudar de escola, talvez ela mude de cidade, e ela vai precisar deixar os amigos dela. Então, quanto que isso é agressivo, isso é decidido sem perguntar nada à criança. Então, por exemplo, se eu, enquanto adulta, e os meus pais se separassem e agora eu vou precisar ficar com um deles, vamos aí querer saber, pelo menos, se eu posso dizer alguma coisa. Já a criança, não, né? Ela só vai ali com medo, né, de não ser mais filha de um desses pais, de não ser mais amada por um desses pais. E no momento que toda essa questão da separação é decidida e a criança não é informada sobre isso, não conversam com ela desde o início da separação, ela é mais uma vez tratada como coisa. O que o bebê é? Não é um bom leitor do rosto do adulto? A criança também. Né? Então, se você disser, a criança viu os pais e nesse processo de separação nem soube, né? Engano seu. Né? Porque a criança sim percebeu todo o clima que estava ali acontecendo, possivelmente já haviam várias discussões entre o casal, né? E a criança foi percebendo tudo isso, temendo tudo isso, e no momento que os pais se separam, eles estão aí algumas vezes ok com essa separação, mas a criança vai se sentir culpada, em alguns casos, por essa separação. E é importantíssimo poder dizer a ela que ela não é culpada dessa separação. Que os adultos têm as suas questões, que eles podem deixar de gostar um do outro, podem deixar de amar, mas que vão sim continuar sendo pai e mãe dela. E que o maior medo que uma criança tem é que o pai ou a mãe não a ame mais, que deixe de ser seu pai, que deixe de ser sua mãe. E possivelmente a gente sabe que aí vem um novo bebê. Então são questões que não são ditas, conversadas com as crianças, e as crianças sofrem, são tratadas como coisas, porque são aos animais que nós não nos referimos quando temos problemas familiares. Né? Às vezes o cachorro sente ali, vem lamber a gente, então o gatinho, a gente, enfim, né, tenta ali dividir esse sofrimento que estamos passando com aquele animal, mas bom, ele não tem nada a nos dizer. Né? E se você falar com ele, ele não vai te devolver uma resposta. E uma criança fica sem nada disso. E bom, ela faz ou não faz parte dessa família? Ela é ou não é filha desses dois? Né? E nesse processo de desenvolvimento da criança, que a doutor compreendia como indo tornando-se, é necessário que esse processo, né, essa evolução da criança, seja acompanhada de palavras, seja acompanhada de um dizer que possa responsabilizar a criança pelo próprio desejo
mas que seja, acima de tudo, respeitoso, né? Eu lembro agora de um caso que a doutor fala, na verdade, que o Heitor Odair de Macedo, que foi um psicanalista que trabalhou com a doutor, que foi supervisando dela, ele fala no livro, né, no livro Cartas a uma Jovem Psicanalista, é o caso Sabine. Nesse caso, era uma criança psicótica, né, que estava num mutismo e que não falava nada, literalmente nada. Essa criança nunca falou na análise e já durava muito tempo essa análise. Até ele diz assim que nesse caso específico eles viam a doutor muito mais ansiosa, né, muito mais nervosa ali para o que ia acontecer e muito disposta também para estar com a criança e sua família. E ela está ali modelando a massinha de modelar junto com a Sabine, e a Sabine pega uma massinha de modelar e coloca na boca, né? E a doutor logo dá um tapa na mão dela e diz assim, que ideia é essa de comer aquilo que os humanos não comem? Que ideia é essa de comer aquilo que não vai fazer você crescer e se tornar uma mulher, né? Se tornar um adulto? E aí, todos falam assim, nossa, mas nós nunca vimos a doutor assim, né, reagindo dessa forma. E é nesse momento que a Sabine olha para a doutor e diz, você tem toda a razão. Então, a criança psicótica que não falava, a partir desse endereçamento da analista a Sabine enquanto sujeito, Sabine fala, né, e diz, você tem toda a razão. Nós não devemos comer a comida, né? Ela não fala isso, mas é a compreensão de que nós não devemos comer a comida que os humanos não comem. Que essa comida que nós estamos brincando aqui é uma comida de brincadeirinha, né? E que dessa forma, doutor conduz Sabine ao lugar de um ser humano, né? Ao lugar de um sujeito, a partir dessa intervenção. Outra coisa que eu acho muito importante na teoria da doutor, no pensamento dela, é que a clínica com crianças também é o lugar do silêncio. A gente pensa que, bom, a clínica com crianças, a gente vai brincar, a criança vai brincar, eu preciso de milhares de recursos para utilizar na clínica, e a doutor vai dizer, a clínica é o lugar do silêncio, também é o lugar do silêncio, né? É o lugar de escuta daquilo que está sendo dito e também de escuta do silêncio. É necessário silenciar. E quantas vezes nós corremos o risco de fazermos baderna dentro do tratamento, dentro da sala, né? Então, assim, pensar que a clínica com crianças é o lugar, né, de um silêncio, é também o lugar do respeito. É o lugar do respeito para essa criança, né? Então a gente corre esse risco de falar demais. E eu lembro, né, que no meu primeiro atendimento na clínica escola da faculdade, eu estava vendo meu paciente, eu sempre falo disso porque isso mexeu muito comigo. Eu estava vendo o meu paciente brincando com um quebra-cabeça e eu senti, bom, eu não estou fazendo nada aqui. Se eu não falar nada, se eu não tentar brincar junto com ele, eu não vou ajudá-lo. Eu fiquei nessa angústia, né? E quando ele estava ali naquela brincadeira há horas já, há vários minutos, né? E quando eu tentei dizer algo a ele, ele falou assim, você fala muito blé, blé, blé. Gente, nisso, ele me disse assim, silêncio, né? Sabe como a paciente do Freud que disse para ele, não fale nada, não me toque, né? Era isso que o meu paciente também estava me dizendo. Ele estava me dizendo isso, silencie para poder me escutar, né? Para poder compreender o que eu estou dizendo aqui, né? Estão falando aqui a respeito da intervenção da doutor, né, que dá esse tapa, e a gente está vendo a partir de um teórico que está falando disso, de um autor que está falando disso, a gente não estava lá para ver se foi realmente um tapa na mão da criança, né? Então falando sobre essa intervenção aqui, mas foi o jeito mesmo em que ela compreendeu naquele momento, né? E talvez pelo seu nervosismo, porque a gente precisa compreender, doutor, também enquanto pessoa,
né, também enquanto alguém que erra, e ela teve sim muitos erros, mas que essa intervenção teve algo aí na vida da Sabine. Tá? Então, para compreender essa situação, e que para muitos pode ser um escândalo, a gente precisa compreender que está sendo dito por um autor que disse que viu, né, e da forma dele, como ele compreendeu. Mas que, acima de tudo, a intervenção com Sabine, principalmente pela palavra, né, ela estava comendo, né, já comendo a massinha de modelar, e aquilo era tóxico. Né? Então, será que a gente deixa uma criança tranquilamente comer algo que é tóxico? A gente está pensando na massinha de modelar naquela época. Né? Será que a gente deixa a criança tranquilamente? Né? Como é que a gente reage quando a criança se põe em risco? Nem sempre a gente vai reagir da melhor forma. Né? Mas compreendi muito bem, através desse meu paciente, que eu precisava saber escutá-lo. Né? Que eu estava ali pensando a partir da teoria, e não era a teoria que ia dar conta do caso dele. Era o que ele tinha a me dizer. Então eu acho, sim, que compreender a análise com crianças é também compreender que é um lugar de silêncio. É também compreender que essa criança está nos falando e nós precisamos ter, no mínimo, sabedoria para silenciar e escutar. Doutor aprendeu isso da Sophie Morgenstern, que foi a primeira, né, na verdade a segunda psicanalista de crianças na França. A primeira foi uma paciente de Freud, né, a segunda foi Sophie Morgenstern. Ela aprendeu isso quando Sophie Morgenstern dava supervisões para doutor e falava, né, publicou o seu caso sobre o mutismo psicogênico. Esse tratamento específico, a Sophie Morgenstern, ela conduz totalmente no silêncio. Né? O método dela, ali, o jeito que ela pensava a clínica com crianças, e, bom, era mais do que ainda o início, era desenhando junto com a criança. Então ela desenhava junto com a criança, a doutor tem o seu jeito de olhar para o desenho, mas Sophie Morgenstern compreendia assim. Então ela desenhava curas, ela diz isso, né? Eu desenhava curas junto com o meu paciente. O nome do artigo vocês podem encontrar no livro, salvo engano, é o livro do Násio, né? Sobre as psicoses, não, sobre o silêncio na psicanálise. O livro do Násio está lá descrito o caso de um mutismo psicogênico, que é a própria Sophie Morgenstern descrevendo o caso, num capítulo antes, e a doutor falando o quanto que Sophie Morgenstern foi importante para a clínica dela. Né? Então, é uma novidade também compreender aí essa clínica com crianças a partir do silêncio. E a doutor compreendia, gente, a brincadeira na análise com crianças, que o analista não brinca. Ela falava isso, mas ela era brincante, sim. Né? Ela estava ali mexendo com a massinha junto com a Sabine. Ela estava o quê? Sendo brincante. Tá? Quando ela diz que o analista não brinca em análise, ela está dizendo que assim, quem brinca na análise é a criança. E como é que um analista brinca? Pelo dizer da criança. Por exemplo, a criança traz um brinquedo para você, porque eu não tenho outra coisa aqui para mostrar para vocês, mas enfim. Tem um brinquedo, traz um brinquedo e diz, você é esse, né? E eu sou esse daqui, então vamos lá brincar. Ela é a vovozinha e você é o lobo mau. E aí ela pede que você fale a voz do lobo mau, né? A criança fica dizendo, fala, você sabe o que é que o lobo mau diz. E aí você, enquanto analista, pelo pensamento da doutor sobre o brincar, não vai dizer o que o lobo mau diria a partir dos seus conteúdos, né? A partir de você mesmo. Você vai dizer para a criança, mas eu sou muito bobinho, né? Eu não sei o que é que ele quer dizer, né? Me diga aí o que é que o lobo mau deve dizer. A criança te diz e você repete tal qual a criança falou. Quando você faz isso, quem é que brinca nessa brincadeira? É a criança. Né? No momento em que ela desenha para doutor, ela pensava dessa forma, você não deve sair interpretando aquele desenho. A gente fica meio que aí naquela tentativa, aqui está dizendo muita coisa, era necessária uma interpretação aqui, mas quem é o interlocutor real desse desenho? Quem desenhou aquele desenho? Né? Quem que fez aquele desenho? Foi a criança. E é nesse momento que você traz a possibilidade da criança falar, da criança se colocar na palavra.
e você diz, ó, bom, me fale sobre o seu desenho. Quem é esse personagem aqui? Quem é que você desenhou? Ah, eu desenhei você, desenhei a minha mãe, ela assim, assim, assado. Ah, bom, que interessante. Então me fala mais sobre isso. Nesse momento, você está fazendo com que a criança associe livremente, dando a palavra a ela. Que no momento, para doutor, né? Eu sempre falo para doutor porque eu estou falando a partir dela. No momento em que eu olho para um desenho e eu interpreto, eu estou interpretando a partir de conteúdos que são meus. A partir do meu próprio inconsciente, a partir de preconceitos, a partir de quem eu sou. E, gente, isso para doutor, tá? Sei que tem muitos que gostam da interpretação dos desenhos e, enfim, conseguem fazer um bom trabalho a partir disso. Mas para doutor era dessa forma, tá? Então nós precisamos aprender a ouvir as crianças e mediar a palavra. Lembrando aquilo que eu disse no começo? Na psicanálise com crianças, na psicanálise com adultos ou com bebês, enfim, com adolescentes, a palavra tem primazia. Né? A palavra tem a primeira importância, a linguagem, né, tem a primeira importância. Eu também queria indicar para vocês, agora que nós já estamos chegando ao fim da nossa live, né, já estamos com 1 hora aqui, eu queria indicar para vocês alguns autores que são pós-doutor e são doutonianos, né, que começaram a trabalhar e a publicar a partir das teorias da doutor e que vocês podem encontrar referências, né, da clínica da doutor, né, na prática deles. E a primeira que eu quero indicar para vocês, que muitos de vocês conhecem, que é a Maud Manoni, a que escreveu o livro A Primeira Entrevista em Psicanálise, A Criança Retardada e a Mãe, essa é a tradução do livro, tá, aqui pra gente. Ela escreveu outros livros, que é uma psicanalista também que tem uma prática muito própria, muito singular com as psicoses, mas que fez supervisão com a doutor, que estava muito próxima da doutor. Outra autora é a Miriam Seger, né, que é viva ainda, trabalha muito com o Instituto Langage e também na Associação La Cause des Bébés. Esse livro aqui da Miriam Seger, que foi publicado pelo Instituto Langage, né, Se os Bebês Falassem, é um livro muito interessante. Tem a Claude Ramos, tem o Claude Schroeder, tem o Gerard Guillerot, Nazir Amad. Esses que eu estou falando agora, em sua maioria, tem livros publicados em francês, né? Mas o Nazir Amad, Maud Manoni, Miriam Seger, o Násio, né? Tem vários livros deles publicados em português. E hora ou outra eles estão ali se referenciando ao doutor. Tá? Então vocês vão conseguir encontrar a referência ali da doutora no trabalho deles. Tem a Caroline Eliachev, tem a Catherine Alain Vanier, tem aqui no Brasil, né, a Maria Cristina Kupfer, a Luciana Pires, a Ângela Vorcari, enfim, outros analistas aí que mergulharam um pouco na teoria da doutor, então se baseiam na sua clínica, na sua prática, pelos conceitos da doutor, tá? E é isso, gente, né? Essa noção do sujeito precisa nos acompanhar, sejamos psicoterapeutas, psicanalistas, psicólogos, enfermeiros, médicos, professores. Eu acho que essa noção de sujeito que a gente precisa trabalhar muito para que seja, né, levado à frente, pode mudar a nossa sociedade. Se escutarmos as crianças, se dermos voz e vez para as crianças, né, para o sujeito aí nessa fase, seja bebê ou seja um pouquinho mais crescido. Eu também quero falar e convidar vocês para o meu grupo de estudo do livro Quando os Filhos Precisam dos Pais. Eu já estava há 1 ano trabalhando com o livro Tudo é Linguagem. Houveram 2 turmas do grupo de estudo desse livro e eu finalizei agora. Eu vou finalizar amanhã, na verdade, com o pessoal do grupo. Foi muito bacana, foi um divisor de águas também aí na minha vida e é tão bom encontrar pessoas que estão interessadas na obra do doutor, interessadas em conhecer um pouco mais. E amanhã eu vou abrir as inscrições para o grupo desse livro aqui. Os encontros são quinzenais, tá? São 2 encontros por mês. Quem tiver interesse de participar, às 8 horas da noite, tá? Segunda-feira, às 8 horas da noite, quinzenal, 2 encontros por mês.
1h30 de encontro. Tá? Em cada encontro eu trabalho aí durante 1h30 conversando com vocês sobre os capítulos do livro, né? Onde nós vamos refletir, ver o que ainda se aplica na clínica hoje em dia, o que ainda doutor pode nos ajudar. Então, quando os filhos precisam dos pais, é o primeiro grupo de estudo, que ocorrerá na segunda-feira, às 8 horas da noite, durante 1h30, 2 encontros por mês, tá? A inscrição começa amanhã e termina terça-feira. Tá? Então, terça-feira eu realmente já preciso fechar a turma, porque, gente, no dia 18, eu vou abrir inscrição para o curso O Lugar dos Pais na Psicanálise com Crianças, com a psicanalista que eu convidei, que é a Maria do Carmo Camarote. Uma psicanalista incrível, que acho que muitos de vocês utilizaram a obra dela também nos artigos de faculdade de vocês. Então já leram algum livro dela. E também, gente, eu tenho um grupo de estudo na quarta-feira, da mesma forma, né? 8 horas da noite, 1h30, 2 encontros por mês, do Seminário de Psicanálise com Crianças. Esse grupo, ele já está em andamento, né? Mas dá para quem quiser entrar nesse grupo sobre o Seminário de Psicanálise, onde o doutor está falando especificamente da clínica dela e respondendo questões também da clínica de outras pessoas que participavam dos seminários dela. Esse grupo ocorre às quartas-feiras, né? Então já está em andamento, então quem quiser entrar também será bem-vindo, tá? Quem quiser fazer inscrição pode clicar no link que está aqui na bio do meu Instagram, tá? E aí, enfim, quem se sentir interessado, quem quiser mergulhar um pouco mais sobre a obra dessa grande psicanalista e dividir também aqui o amor por ela, vocês podem clicar no link que se encontra na bio, entrar em contato aqui comigo também pelo Instagram, né, pelas mensagens daqui. Mas eu estava até falando para o pessoal do grupo hoje, gente, olha, se vocês saírem dessas lives, acima de tudo, né? Se nem quiserem participar dos grupos, nem nada disso, mas se vocês saírem dessas lives com um gostinho, sabe, de um desejo de conhecer um pouco mais a obra da doutor, eu já vou ficar muito feliz. Meu trabalho já foi aí pago, né? Se vocês pensarem a clínica de vocês também, a partir das obras dela, eu tenho certeza que a Selma ajudando aqui, né? Um ótimo grupo. A Selma já fez parte no ano passado, faz parte também desse ano dos grupos de estudo. Tinha outras pessoas aqui que eu vi, que fizeram parte e que continuam acompanhando. Mas se vocês encontrarem na doutor também aí uma amiga, né? Uma auxiliar aí para a clínica de vocês, eu tenho certeza que a clínica de vocês vai sofrer assim, uma mudança e um diferencial a partir da obra dela, né? Pensando também que ela, né, teve as suas questões da época em que ela estava, mas que ela continua, assim como Freud, assim como Lacan, que também tiveram os seus erros, continua sendo uma psicanalista muito atual e necessária, tá? Então aí a galera que está procurando trabalhar com bebês, gente, bom, se vocês não leram Doutor, vocês vão ter que voltar várias casas, né? Porque trabalhar com bebês e não ler Doutor fica muito difícil, tá? Então eu faço esse convite a vocês para participarem dos grupos ou para participar do curso, né, com a Maria do Carmo Camarote, sobre o lugar dos pais na psicanálise com crianças, que terá início aí as inscrições no dia 18, né, que é na quarta-feira. Mas, se não quiserem participar do grupo, nem nada disso, leiam Doutor, por favor, tá? Leiam Doutor, procurem os artigos que estão disponíveis em português. Para quem quiser também, eu mando a minha conclusão de curso, né, o meu trabalho de conclusão de curso, para que vocês leiam, e aí é só um pontapé para os outros artigos que existem. E eu queria imensamente agradecer a quem acompanhou esses 3 dias de live. Eu recebi muitos feedbacks aqui pelo WhatsApp, pelo Instagram também, da galera que né, esteve aqui comigo. Gente, é domingo, 8 horas da noite, tem uma galera aqui junto comigo, ouvindo falar sobre Doutor. E eu fico muito feliz de poder compartilhar com vocês aquilo que eu senti no início, né? De alguém que já morreu há tanto tempo, mas que através da sua obra me compreendeu,
compreendeu a minha infância, compreendeu muitas coisas da minha vida, e eu também vou poder compreender outros, né, a partir desse olhar que ela tinha sobre a psicanálise, mas acima de tudo, sobre o sujeito, tá? Eu vou tentar continuar essas lives, né, semanalmente ou também de forma quinzenal, acho que às quintas-feiras vai dar certo para continuar essas lives. Vou trazer mais coisas sobre a Doutor, sobre a Manoni também, que eu estou agora mergulhando também na obra dela, é uma autora que eu gosto muito, e vou tentar continuar isso, né? A gente sabe que não é fácil, assim, parar para falar, eu também não posso falar qualquer coisa, realmente preciso dar fundamentos para vocês, dar referências para vocês, eu gosto muito disso, né, de trabalhar com referências, e foi um prazer muito grande estar aqui com vocês, e obrigado, eu só tenho mesmo a agradecer. E indiquem, tá, os livros da Doutor aí para os colegas de vocês. Bom, pode ser aí um médico, vamos trazer Doutor para outras áreas, acho que a gente tem esse desafio. E se Doutor pudesse, ela também nos agradeceria por estarmos juntos nessa causa, pelas crianças e também aí pela causa dela. Tá? Então, gente, obrigado. Obrigado por ficar comigo aqui até as 8 horas da noite de um domingo. Obrigado por quem acompanhou esses 3 encontros com o Doutor. E eu espero vocês nos próximos encontros, tá? Um grande abraço, fiquem bem, se cuidem, usem máscara, álcool em gel e se cuidem. Um abraço, gente. Fiquem bem.